Todos, hoje é 9 de fevereiro de 2020. Hoje o assunto é um pouco difícil porque envolve muita doutrina esotérica do povo hebreu. Então o assunto é: a Torá é única. Não existe nada para que o Criador nos deixou para chegar a Ele. A Torá é o caminho, então, e é único. Então, para entendermos um pouco aí, nós temos que ir no limite entre o cristianismo e o judaísmo ortodoxo no tempo do Rabi Jesus, que na verdade o Jesus histórico não tem nada mal, mas o Jesus mito é o que complica tudo. A serpente não reinou no céu e reinou na terra, e Mateus foi induzido a escrever dois Jesus, um Jesus físico comum e corrente e um Jesus mito. Então ele, até o verso 17, é um Jesus normal, veio ao mundo, pai e mãe, como qualquer. Já do 18 a 25 entra um engodo que aí já entra a serpente, a narracha, em formato de Messias, que são equivalentes na gematria, e já anula tudo. Então, quer dizer, o de Mateus já começa a ser induzido a colocar outra história para dar o mito, divinizar o homem. Então aí do 18 a 25 já não é mais filho de José. José está excluído da paternidade. E aí já entra o Jesus mito. E esse cristianismo desenvolve em cima desse Jesus mito, porque não tem como formar uma religião sobre um homem físico. É muito difícil, porque ele não alcança universalmente o mundo, porque ele é uma região, é mortal e ele é como qualquer. A Torá diz que qualquer vida humana neste mundo, ela ocorre em dois passos. Gênesis 1, 26, ela entra, vai existir no mundo. E Gênesis 1, verso 31, ela retorna, então, ao mundo das almas, ao mundo espiritual. E não tem mais nada aí, não tem reencarnação, não tem ressurreição, a Torá não contempla nenhuma e nem outra, simplesmente um retorno. Cada alma encarna e desencarna, é uma vida única. Então, tudo que escrever sobre o tema que não está contido na Torá é mentira, para enganar a gente. Agora, então, para falar sobre isso, nós temos que ir no limite, na transição entre judaísmo e cristianismo, judaísmo ortodoxo e o cristianismo, que na verdade, na época um pouco antes de Cristo, houve, porque o Senadrim, a corte rabínica de Israel, que existe até hoje, ela foi sempre uma rosca, ela sempre é dominada por uma ou por outra facção da época. No caso, era um pouco antes da entrada do Novo Testamento, ela era controlada pelos saduceus. E como houve a batalha lá, então destruíram a corte, tomaram na espada a corte dos saduceus e implantaram os fariseus. Então fica rodando, ora um, ora outro. É como a política de hoje. O lodo é o mesmo, só muda as moscas. Então o que acontece é que, se formos tomar como referência, eu me alinharia pelos saduceus. Não entendo muito bem a cultura da época, mas porque os saduceus, segundo alguns historiadores, Flávio e Joséfo, ele escreve que a doutrina dos saduceus, ela cria
em uma única Torá. Torá que foi dada a Moisés, os mandamentos, no Monte Sinai. E eles não criam nem em profecia e nem os escritos, porque a Taná, ela traz os 5 livros, a Torá, e traz também as profecias e traz também os escritos. E temos que tomar em conta aí que alguns que estão no Novo Testamento dado como profeta não foram profetas. Daniel não é profeta, não foi profeta. Daniel foi como João do Apocalipse, visionário. Então, os escritos de Daniel e de João é sempre eu vi. Então, são visionários. E eles poderiam até interpretar sonhos e profecias, mas eram visionários. E ele, inclusive, Daniel está incluído nos escritos, junto com os Salmos, Cantares, livro de Jó, e não está incluído nos profetas, porque a Taná é dividida em 3 partes. E agora, os saduceus, eles criam em um só templo, e onde se manifestava a presença da divindade, e não criam nas profecias nem nos escritos. Então, eles eram contrários aos fariseus. E para enfrentar o cristianismo, então houve um movimento que colocou os fariseus no controle do Senadrim. Então, onde está Paulo, onde está Gamaliel, aí tudo é fariseu. E o Jesus mito também está incluído na doutrina dos fariseus, porque a doutrina dos fariseus já admitia as igrejotas, ou na época chamavam de sinagogas, e hoje até hoje existe. E isso é contrário à Torá, porque traz a idolatria. Quer dizer, é como o cristianismo de hoje, se matam a facadas aí, um querendo dizer que a sua doutrina é a que é correta, a sua doutrina é a que salva. Mentira, nenhuma salva, não existe tal coisa. O que existe é o retorno da alma, no Gênesis 1:31, desta forma. O Criador se apresenta, a alma sai do corpo e encontra a porta. E encontra o Criador, aí a pessoa tem que resolver lá com o Criador. Pode construir vestimentas para não se apresentar nu, ou pode, se não fez nada, pode estar nu. Então esta é a doutrina da Torá. Agora, o problema dos saduceus não crer nas profecias nem nos escritos é que a Torá é exata, a Torá não admite livros paralelos. O judaísmo tem uma coisa que eu não concordo, que são a literatura paralela. E isso complica, porque desvirtua a Torá. Complica mais do que explica, porque se você tem um livro, e como hoje em dia os pastores evangélicos todos escrevem sobre a Bíblia, cada um escreve adaptando para o seu ego, para o seu proveito. Uns agarram a doutrina das maldições hereditárias ou generacionais, como diz em espanhol, e daí coloca o homem dizendo que ele tem que pagar porque ele está numa situação de enfermidade ou de um mau negócio, e isso é culpa dos seus avós, dos seus pais. E então coloca o homem na culpa, e não é assim. Embora as profecias vão de encontro aos saduceus, mas Ezequiel fala que anula essa geração, maldição hereditária, porque ele diz que não diga mais esse dito, que os pais comem uva verde e os filhos embotam o paladar. Então ele diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então ele anula, e os pastores de hoje escrevem livros e livros para poder retirar dinheiro do povo, dos pobres, através das coletas, do dízimo, enfim, de que a pessoa tem que pagar para ser curado ou para ser liberto. Então isso tudo é heresias, porque a Deus não existe intermediário. Ou você construa mérito para poder apresentar na sua presença, cumprindo os mandamentos e
se purificando o corpo, não comendo comidas proibidas, santificando sua alma, não indo atrás de perversões, orgias e nada, para poder estar em condições de meditar e alcançar Shekinah. Então isso é o que a Torá ensina. O próprio Jesus histórico, ele disse, em Marcos, se não me engano, 11 ou 15, 11, creio, ele diz que o maior dos mandamentos é a Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, é o maior dos mandamentos. Então aí temos que ver que não existe intermediário. Bom, então, agora, quem cria o cristianismo místico é a doutrina farisaica, porque o Cristo mito, porque, na verdade, há uma intenção do cristianismo existir, porque as igrejas, elas funcionam como uma extensão de um banco. Quer dizer, os pastores ganham um super salário, prêmios altos todo ano, e em algumas igrejas mais poderosas, aí você tem umas 4 ou 5 aí, que vocês conhecem. Então, esses pastores, eles são incentivados a retirar o dinheiro alheio, quer dizer, eles, a parte de ameaçar com as maldições que tem que ser paga e tal, eles, os dízimos, Deus não necessita de nada, Deus não contabiliza, não existe número de dinheiro no céu, só existe misericórdia e justiça, ou seja, a justiça contempla já a misericórdia. Se você trouxer no conceito da Torá justiça, não é fazer o esmola, o amor ao próximo no sentido de dar, é trazer filhos justos ao mundo. Então, aí o conceito é outro, porque esses justos que chegam, eles vão fazer um mundo melhor para a geração futura, quer dizer, eles estão usando, através de praticar a justiça, já está contemplado aí a misericórdia. Então, como eu estava falando das igrejas evangélicas, cristãs, que são uma extensão dos bancos, porque o que os pastores fazem é coletar o dinheiro e não fica com eles no seu bolso ou na sua casa, eles entregam aos bancos, porque eles não gastam tudo, porque é tanto dinheiro que comete o delito legalizado, porque se estão fazendo isso é porque a lei está permitido, então é um roubo, é um delito legalizado. Então esse dinheiro, ele vai para onde? Vai para os bancos. E de quem são a maioria dos bancos? Dos judeus. Eles é que estão com a torneira, controle do dinheiro, o oxigênio do mundo. Então, aí cumpre uma profecia, não sei se é de Zacarias ou Isaías, que diz assim, mamará o leite das nações. Aí a coisa se complica. Então, é uma forma o cristianismo é uma forma de arrecadação de um roubo, porque o código não roubarás não é só roubar uma coisa e pagar de 4 vezes, não. Qualquer coisa que você toma, que não é sua, é alheia, então você está se apossando do alheio, e o alheio, o que você está se apossando, é um roubo. Pastores, vocês estão roubando. Deus não necessita de dinheiro. Até é justo arrecadar algo para o custo operacional, um salão, um edifício, imposto, luz, água, onde vocês se reúnem. Quer dizer, é necessário? Sim. Então até aí corresponde, está correto. Agora o que passa disso, o excesso no banco, tudo que é excesso não é nosso. Ou estamos roubando ou pertence a alguém que nós não repartimos. Isso é o conceito de amor ao próximo. Se você tem mais do que você necessita e não reparte, você está roubando. Deus te deu para você compartilhar. O homem deve ser como uma copa de vinho. É um constante esvaziar e encher. Porque se está
cheia não serviu a ninguém, e se está vazia, não tem o que servir. Então é um constante esvaziar e encher. Este é um ser humano, segundo a Torá. Então, o que temos é que o Novo Testamento, na verdade, o Jesus mito, ele foi utilizado para destruir o judaísmo ortodoxo. Então, o veneno da serpente está aí. Então ele quer destruir por tudo, quer destruir a Torá, quer destruir a lei, quer destruir a circuncisão, quer destruir tudo. Esta é a função do cristianismo mito, do cristianismo paulino, vamos dizer assim. Porque Paulo é que infecta todo o judaísmo, a sinagoga que antes eram de judeus ortodoxos, passa a receber judeus não circuncidados, judeus comprado, romanos comprando a nacionalidade judia com dinheiro ou serviço militar, e aí se libera a apodrecer seu corpo com os alimentos proibidos. Já Pedro fala que viu um lençol, e não sei se é verdade que Pedro era judeu, mas já podia comer tudo que aparecia lá, porco, crustáceos, limpa-mundo, que são dados os crustáceos, tudo que cai no mar eles comem, está proibido. Os que rasteja, camarão, lagarto, tartaruga, tudo que está no Levítico de 9 a 11 ela está dizendo o que se pode e o que não se pode. Se você transgride, você está incorrendo em uma perversão do mandamento. Então, é muito importante saber disso, e fujam do cristianismo místico. É um lodo, nem eles se entendem entre eles. Cada um diz que a minha igreja salva, nada, é só. E eles não se dão conta que existe um equilíbrio entre os membros. Quer dizer, membro seria um nome muito. Eles não merecem nem ter esse nome, porque o cristianismo não tem membro, tem clientes. Então, são clientes, porque como eles funcionam como uma extensão do banco, que as pessoas vão lá fazer é levar seu dinheiro. Quer dizer, o banco não vai contra a igreja, a economia não vai contra a teologia cristã, porque elas são uma extensão do banco. Quer dizer, o banco economiza um trabalho, eles arrecadam e depositam nos bancos. A miserável economia, o necessitado deixa de comprar algo para sua família, de dar uma boa vida, um conforto, um bem-estar, e entrega aos vagabundos, aos ladrões. Então isso é roubo. A Torá condena. Apossar-se do alheio é roubo. Então, o que temos que entender aí é que a Torá é única. Ela não. E também as profecias, porque os saduceus não aceitam, porque elas são muito, vamos dizer assim, uma forma louca de apresentar a divindade, porque se você vai em Ezequiel, o capítulo 1, a Merkavá, ela apresenta deuses antropomórficos de várias cabeças, de chifre, enfim, as carroças de fogo, né, a Merkavá. Então, eles apresentam os deuses todo transformado. O mesmo é o que acontece em todo o livro de Apocalipse. Também João apresenta uns monstros. E é tão interessante que até Isaías, que é um profeta considerado dos grandes, que lá alguns dizem que existem os pequenos e os grandes. Então, Isaías, no capítulo 6, ele fala exatamente desses deuses antropomórficos, porque quando ele fala, eu vi o Senhor assentado em um trono, da Adonai. Depois ele fala que os serafins voavam e com 6 asas, cobriam os pés, cobriam as mãos. Então eram uns monstros. E esses seres serafim, que chamam seres de fogo, ele tem formato de serpente. Porque quando o povo provoca os deuses, lá no livro de Números 21, se não me engano, ele provoca os deuses, Elohim, a palavra Elohim, no hebraico original. E depois sai um Elohim, o poderoso Javé, e convoca esses
serpente de fogo. No original está na racha, que é serpente, seraf, que vem de serafim, o radical de serafim. Então, eram serpentes de fogo. Então, esses seres são antropomórficos. Então, os profetas apresentam deuses antropomórficos. Então, o Gênesis 1, completo de 1 a 31, existe tudo que necessita para que um homem saiba o propósito dele aqui, e os passos da criação, tudo, porque até a matemática e a geometria, quando elas são dadas por exatas, elas são exatas no sentido da mente, mas quando você pratica, elas são imperfeitas, porque quando você está na primária, diz que 2 por 2 é 4, quando você chega no bacharel, no colegial, já diz que 2 por 2 é mais ou menos 4. Então, já não é perfeita. E a geometria também, quando ela diz que a geratriz, que é o ponto, ela é adimensional, ela existe na geometria, porém é adimensional, porque se você vai com o lápis, depende da grossura da ponta do lápis, é o diâmetro da marca do ponto. Então, se é um lápis grosso tal, um círculo maior, um círculo menor. Então, ela também é imperfeita. E a reta, sabemos que é o ponto na geometria analítica, que se desloca no espaço e que não tem referência, por isso é reta, porque se tiver uma referência, ela já é um círculo, porque ela vai manter fixa a esse ponto e vai descrever uma circunferência. Então, ela não tem referência, ou um ponto no infinito, que é a mesma coisa. E Einstein também, quando vai elaborar o mc ao quadrado, a fórmula da relatividade, ele toma de baixo para cima, ele agarra a luz-dia do verso 5, de Gênesis 1, verso 5, que gematria vale 3, e no verso 4, quando Deus faz a luz e trevas, e viu que era bom, o que ocorre? Ele simplesmente defaz, porque a energia, as três energias, elas estão no Gênesis 1, na segunda palavra, bará, que é mecânica, elétrica e magnética. Então já existe aí a luz. Então o que o Criador faz é defasar o campo elétrico do campo magnético. Então, quando eles vão se encontrar de novo a 90 graus, então esse trecho de 0 a 90 graus, ele é trevas. Depois em 90 graus, aí dá o valor 9, aí volta a ter luz. Então ele aí aplica seno e cosseno e trigonometria. E depois, no verso, a fórmula de Einstein, ela conclui no verso 3. Então ele usou exatamente a fórmula da luz. A luz visível do verso 5 e a luz plena do Criador, que é Or. Então Or vale 207, 7 mais 2, 9. Então o valor 9. Quando ele defasa, aí ela passa para o intermeio, que é o ponto médio entre 1 a 5. Então, aliás, entre 1 a 9, que seria o ponto 5. Se você colocar uma escala de 1 a 9, 5 é o ponto meio. Então, metade para a treva e metade para a luz. E essa é Ra-Or. E por último, a luz-dia, que vale 3. Então, está exatamente na Torá. Então, Einstein não fez nada mais além do que ser um cabalista. Aí usou a gematria e chegou nesta conclusão e está correta. Funciona. Então é isso que queria falar hoje. Espero que todos tenham entendido e espero vê-los na próxima.